Estamos começando o Papo Desprogramado, o podcast dos desprogramados aqui exclusivamente no canal Desprogramados. É a segunda temporada desse podcast que fez sucesso com entrevistas gloriosas. E hoje a gente começa de novo, certo de que você vai nos acompanhar. Ele está comigo, ele praticamente vive comigo, quase mora comigo, a gente não se separa por nada. Ele é Mr. P de Pijama, seja bem-vindo ao Papo Desprogramado. Que coisa espetacular, esta abertura esfuziante, sorridente, bacana, agradável, simpática, carismática, atraente, envolvente. Como diria Chico Xavier, esse é o espírito. Ah, mas esse o espírito... Esse é o espírito. Tu acredita em espiritismo? Não é o papo de hoje. Desculpa, pessoal. Sobre o espiritismo. Hoje a gente vai falar sobre esportes, sobre a vida. Mas antes disso, a gente precisa... Esporte, espírito. A gente precisa combinar algumas coisas com a nossa audiência. Na Vamos temporada anterior, fomos criticados por botar muito foco na vida sexual dos nossos convidados. Nessa segunda temporada, teremos menos perguntas sexuais. Não deixaremos nossos convidados constrangidos. Arruma meu cabelo. Essa é uma das reclamações da audiência. A outra reclamação é que o nosso estúdio era muito pobre. Que nós não tínhamos... Tá brincando que falaram isso? Falaram que as plantinhas eram pobres, mas assim, isso a gente está tentando evoluir, porém ainda é um programa de baixo orçamento, então você tem que entender que a gente está focado no conteúdo. É ou não é? É óbvio, é óbvio. Sempre foi assim, a nossa vida inteira foi assim. Sempre focadinho no conteúdo. É. E agora sim vamos apresentar o nosso entrevistado. Uma salva de palmas, porque né? ele respira saúde. Ele... Respira sabedoria. Sabedoria. A habilidade, sabedoria e a habilidade da beira da praia. O domínio. O domínio das ondas. E que é... O domínio da natureza. Muito melhor do que nós mundanos terrestres. É verdade. Porque habitamos o que todo mundo habita. Agora, quem habita e é capaz de estar num outro local de habitação de uma outra espécie... está acima de nós. Agora tu me perdeu, nós vamos chamar o convidado. O convidado de hoje é ele! É Vini dos Santos, manezinho surfista de ondas gigantes. É uma honra a gente receber Vini dos Santos aqui no Papo Desprogramado. Seja bem-vindo, Vini. Obrigado, Porã. Obrigado, Mr. P. Estou muito feliz de estar aqui falando para os amigos da Rádio Atlântida. A felicidade é toda tua, Vini. É, claro que sim. A felicidade é toda tua e a nossa também. Tô brincando. Eu fico impactado já com a chegada dele. Não, a chegada do Vini porque é algo tu tá espetacular. aqui gritando, empolgado, eu embalado por ti, louco. E de repente... É uma serenidade de quem tá em alto mar esperando ondas gigantes. Sim, já é a primeira pergunta. Essa já é a primeira pergunta, que é como é que o surf entra na tua vida e como é que tu te direciona para as ondas gigantes? Tipo assim, né? Ia no meio metrinho, depois 1 metro, 2 metros de onda. Tu tá respondendo como é que a tu pergunta, te direciona? Nessa segunda temporada, desculpa, Vini, um parênteses. Nessa segunda temporada, a gente combinou que tu não interfere na minha pergunta. Mas é que tu respondeu deixa a tua o convidado responder Tá. antes de interferir e fazer a tua pergunta. Esse é o nosso combinado. Obrigado, Ok. amor. Valeu. Vini, como é que o surf entra na tua vida e como é que tu te direciona para as ondas gigantes, cara? Primeiramente, Porã, vou falar para vocês que parece que eu estou vivendo aqui num filme de Hollywood com os entrevistados. Vocês são demais, raça. Obrigado pelo convite mesmo, Tomo. Então, respondendo a pergunta, na verdade, o meu primeiro contato com o oceano, eu era um espermatozoide no... Tava lá. Eu tava lá. Mas meu pai já surfava. Ah, teu pai já surfava. E aí e tal, meu pai se apaixonou Tu era um pela minha espermatozoide mãe. surfista. Eu era. Caramba. Tava ali surfando e tal. E aí meu pai se apaixonou pela minha mãe. Eu fui surfando até chegar e virei um embrião. Quando tu nasceu, já tava no mar. Antes de nascer, embrião e tal, minha mãe foi surfar e não sabia que tava grávida. Olha só. Então eu já surfava nas ondas da Praia da Vila, na gestação, com a minha mãe. E comecei a surfar com 3 anos. Meu pai me empurrava no mori. Uhum. E eu já não ficava nem... Não ia deitado, eu já ia direto em pé. O pai falou pra mim que eu não sabia caminhar,
aquela memória que é criada na nossa... Sim. Eu sei, eu lembro, mas mais ou menos eles contam. É muito mais do que contam do que E a gente lembra. Mas eu lembro, assim, de estar ali no mar, ele me jogando nas ondas, e com 3 anos já estava em pé no mar, e um pouquinho mais velho ali, 4, 5 anos, veio uma onda tripla, uma tripla espuma, e ele não conseguiu me segurar, e eu desci, botei para baixo naquela coisa louca ali, e fui até a beira. Tá, e aí então significa... porque depois tem que dizer como chegou nas ondas gigantes. Mas vamos pegar então, isso aqui. aí vai subindo a escadinha, não sei o quê. Quando tinha 12 anos, o meu pai já tinha uma prancha grande, que ele gosta de onda grande, das ondas grandes de Santa Catarina. Então ele já tinha uma prancha maior para os dias maiores, as maiores ressacas de Santa Catarina, que ele surfava e ainda surfa na Praia da Vila. Praia da Vila sempre foi... Imbituba sempre foi para mim um palco de aprendizado, né? Porque também tem canal. Minha família toda já surfa na Praia da Vila, somos algumas gerações, eu surfo com meu tio, avô. Minha avó fala que descia de Taubinha nas ondinhas ali, nas espumas, tanto na Praia do Porto como em Imbituba. Eu nasci na ilha, mas eu ia todos os verões e feriados, finais de semana, para Imbituba, tá perto da minha avó. E era o lugar que meu pai gostava de surfar e eu surfar com ele. Tem algumas memórias de estar surfando com a minha mãe e com meu pai, mas na verdade, em geral, o ensinamento foi mesmo passado de pai para filho. Eu usava depois, com 12 anos, as pranchas maiores dele, nas maiores ressacas. Também foi como esse ensinamento que ele me passou. E na Praia da Vila tem um canal, já remava, não precisava furar onda. Tomava mais onda bem grande na cabeça e chegava na Praia da Joaquina já com esse know-how, com essa resistência de ter surfado os mares maiores da Praia da Vila, só que a Joaquina já era mais cavado. Então foi 2 ambientes que eu fui crescendo e fui desenvolvendo o meu surf. Tá, e aí vem uma coisa inevitável na minha cabeça. Para ti, estar no mar é absolutamente a mesma coisa do que estar aqui agora, por exemplo. Porque se eu tiver que surfar, eu já comentei isso com o Porã, que surfa também, eu tenho mas medo... Mas é outro nível de surf, tá, pessoal? Não, mas surf outro igual, nível. Entendeu? Claro, mas no aspecto de entrar no mar, eu acho que uma grande parte das pessoas, eu me incluo nelas, tem um medo tremendo do mar, entendeu? Da onda... Do caldo, da correnteza, do repuxo. Eu não estou dando pé, qualquer coisa assim. Para ti, isso nunca existiu, assim, sempre foi um habitat natural. Ô, mister, eu vou falar que eu sinto um respeito enorme pelo mar. Tem momentos que vem o medo, mas o que acontece conosco, assim, pessoas que vivem do esporte radical, é que a gente tem a curiosidade de saber o que está no outro lado do medo. A gente quer descobrir e quer vencer essa sensação, essa barreira que nos puxa para trás. Mas parei um pouquinho, tipo. Olha, uma das coisas mais legais que eu já ouvi sobre a definição de esportes radicais, que eu sempre fui um resistente, eu não sou das modalidades radicais. Teu negócio sinuca. É porque daí dá a tacada e mete a bola no buraco, caçapa, entendeu? Qualquer caçapa é caçapa, cara, dependendo do jogo. Mas a frase dele é maravilhosa. A curiosidade de saber o que tem do outro lado do medo. Isso é muito bom, né? Que coisa espetacular. Vamos num exemplo mais tranquilo, tá? Aquele mar ressaca de vento sul e ondulação de sul. Joaquina fica tudo revolto. O mar não tá gigante, mas a gente vê que tem uma corrente forte, né? Vai dar trabalho para entrar. Ali eu sinto um pouquinho assim sinto respeito, sinto um pouco de medo, mas é um medo normal que eu tenho que aprender a controlar. Se eu fico muitos dias sem ver o mar e não lidar com essa situação, vai ser um medo maior. Vai aumentando. É acumulativo, né? Uhum. Então eu sinto essa coisa, mas eu vou ali dar um mergulho e vou nadar em volta da Pedra Careca, ou um pouquinho mais longe, e vou voltar. Mesmo que eu vejo que tem uma corrente de retorno e tal, que eu tenho que remar, escapar dela, nadar para um lado, mais para o outro, ou mesmo nadar contra a corrente. Ali eu já sinto isso, que eu tenho que estar vencendo isso para me sentir íntimo do mar no dia a dia. Porque não adianta eu estar aqui essa temporada toda, que é inverno agora, né? Que é verão em Nazaré, não está dando onda, e eu não ter entrado no mar, não ter praticado, não estar... Vai perdendo... Com essa relação, chega lá na hora da temporada de Nazaré. Vai perdendo a confiança. Tu acha que essa relação ela é como se já existisse em ti,
ou tu desenvolveu ela na medida do convívio? Eu cresci no mar, né? Acho que isso... Eu não lembro não ter o convívio. Essa é a diferença. Como a minha mãe mesmo já estava comigo grávida, eu acho que ali eu já fui me desenvolvendo dessa maneira. Então, provavelmente, até a minha exposição ao oceano teve uma reação gênica no meu corpo, né? Eu devo ser mais preparado para isso geneticamente. Sim. Então, quando eu começo a temporada em Nazaré, por exemplo, minha filosofia é de que sempre é a primeira temporada, vai subindo a escadinha, mas eu venho subindo essa escadinha há muitos anos, então realmente é uma coisa construída. Então o surf ele entra na tua vida naturalmente com a família, né? E as ondas gigantes também me parecem que naturalmente, porque aqui tu falou da vila em Imbituba, mas tem o Cardoso no Farol, tem a Laje da Jaguar, tem a Silveira, né? Tem várias praias aqui em Santa Catarina que dá muita onda grande, mas não uma onda imensa como é Nazaré, né? E imagino que para surfar uma onda como essa tem que ter muita preparação. Qual é a preparação? Hoje mesmo tu falou, vou atrasar meu treino para conversar com vocês e tal, né? Como é que é esse treino aqui no Brasil e como é que se transforma esse treino lá? E fala um pouquinho sobre essa preparação para surfar uma onda como Nazaré. Porém, eu me tornei salva-vidas durante a universidade, eu também queria estar mais perto do mar. Então eu aprendi com o salvamento aquático a estar preparado, porque eu tinha que lidar com as situações adversas de estar resgatando as pessoas. Então, o próprio curso de salvamento aquático, os bombeiros militares aqui de Santa Catarina, eles preparam muito nós salva-vidas para ser quase que atletas mesmo e estar aprendendo a lidar com isso. Então foi fundamental ter passado pelo salvamento aquático, que hoje em dia, mesmo sem eu ter talvez eu esteja em Nazaré e não tem toda aquela equipe preparatória que eu tenho aqui em Florianópolis, com a Action Paz, com os fisioterapeutas, treinadores físicos, mas lá em Nazaré eu já sei como está me preparando para um próximo swell, tá correndo nas dunas, na praia, botando a nadadeira, enfrentando o mar, passando uma arrebentação, mesmo que não seja aquele maior mar, mas essa relação diária que a gente já conversou é muito importante eu estar mantendo isso. E durante o ano aqui é o ano de o inverno, né, aqui, que não é verão lá, é um momento de eu estar focado no fortalecimento, ajustando também os problemas, as dores, tá indo na fisioterapia, construindo um músculo, tipo, né, preparando o músculo, o corpo, porque depois, quando chega lá em Nazaré, é muito impacto. Então eu conto com a equipe Action Paz, que prepara eu e outros grandes atletas, como o Iago Dora, o Pedro Barros. A gente faz um treinamento funcional, cinésio e pilates, musculação, e aí tem momentos que eu preciso também de muita fisioterapia, eles me ajudam com isso. Qual foi o momento mais difícil que tu passou de todas as ondas, todos os mares que tu pegou? O que te deixou impactado assim, meio quase? Normalmente os momentos difíceis, as piores lesões, os maiores traumas, eles vêm acompanhados de grandes realizações. Eu tenho essa capacidade de dar a volta por cima em pouco tempo. E teve uma certa vez, foi no ano de 2022, que eu tomei primeiro uma pranchada na orelha, que a orelha se arrebentou toda, eu tive que refazer a orelha. E aí, um mês depois, foi a rabeta da prancha, veio na parte de cima da cabeça aqui e rasgou, assim, tirou uma tampa da cabeça. Eu fui pro hospital em pé, na ambulância, saí do mar remando primeiro, né? Daí vinha caminhando na areia, as pessoas olhavam para mim e choravam. Eu, obviamente, chorei também, né? Porque achei que tava morrendo, o sangue escorria, eu tava de touca, encostava a mão na cabeça, tinha uma declinação, assim, parecia que eu tinha tido um afundamento craniano, mas na verdade foi a pele que tinha toda saído e ali tava faltando espaço, e a pele tinha ido para um outro lado, e eu tava de touca, só encostava naquele bolo de cabelo e pele e fiquei em pânico. Eu confesso para vocês que eu tava ali aterrorizado, mas não o suficiente para não conseguir sair do mar. Saí do mar,
e tive todo o tempo para estar aterrorizado na areia ali até a ambulância chegar. Quando a ambulância chegou, fui em pé na ambulância até o hospital e ali, direto na mesa de cirurgia, eles grampearam toda a minha cabeça, botaram 27 grampos metálicos. Ali eu criei um grande trauma, mas eu não tinha tempo naquele momento para estar vivendo um trauma, porque a maior ondulação de todos os tempos estava vindo para Nazaré. Na verdade, a maior ondulação que eu já tinha visto. E até então, era isso que era a minha noção clara. E eu estava lá, então tinha 2 eventos de campeonato de surf na remada antes disso, nesse meio tempo, e eu não tive tempo para estar traumatizado e parar. Eu estava com traumatismo craniano mesmo, foi descoberto depois que foi um traumatismo craniano, e eu fui competir esses 2 campeonatos para não parar, para não ficar no quarto escuro, deprimido e traumatizado. E eu fui para semifinal nesses 2 campeonatos, porém. Quando eu cheguei em Nazaré... Quantos dias da recuperação, do grampeamento... Trauma para competição. Isso. Primeiro foi 7 dias, que eu competi 7 dias depois. Depois fui em Nazaré ver como é que estava o jet ski, porque estava vindo essa grande ondulação. Voltei para a Espanha. O primeiro campeonato tinha sido na Galícia e o segundo foi em Bilbao, no País Basco. Caramba, com 27 grampos na cabeça, 7 dias depois tu estava no mar. Eu tava assim, só no... Igual o manezinho, segue reto toda a vida. Eu só fui dirigindo para a Espanha 2 vezes, competi 2 semifinal, cheguei em Nazaré um dia antes desse grande evento. É um evento meteorológico, né? Foi seguido de uma grande tempestade. Agora faltou o nome, são muitos nomes, cada tempestade tem seu nome particular. Mas não é aquela tempestade que tu tem um recorde não reconhecido? Seguido dessa tempestade. Como é que é o nome daquela tempestade? A produção é tempestade Eugene? Eugene, uma coisa assim, né? Eu fiz o dever de casa. E aí tem um recorde nesse evento meteorológico que não foi reconhecido, é isso mesmo? E aí, cara... Porém, eu tava preparado. Eu não tava traumatizado. Eu tava preparado naquele momento, sabe? Vivi essa maratona e foi um momento que eram poucas pessoas que se sentiam capacitadas para estar pilotando naquele mar, porque era a maior previsão, com o maior período, com o maior... A gente tá falando de uma onda de quantos metros? A gente tá falando de um mar de 80 pés com algumas séries de 100 ou mais. Isso aí, para quem é um leigo que está nos assistindo, é um prédio de quantos andares? Um prédio de 10 andares, ondas de até 30 metros. E porque no momento que a gente entrou no mar, a gente formou o maior time da história de Tauim de Nazaré. Porque a gente queria ter o alemão de Maresias pilotando pra gente, que é considerado um dos melhores pilotos, um cara que quando tá presente na água deixa tudo mais tranquilo, assim, mais seguro, a gente se sente mais confiante para botar para baixo, né? E aí, quem iniciou na corda, a primeira cobaia foi o Lucas Fink, o alemão tava de segundo resgate e o Chumbo tava mesmo preparado para estar pilotando a galera, ele também é um dos melhores pilotos. Aí o Chumbo colocou o Lucas Fink, que é skimboarder, algo fantástico que ele faz também, surfa de skimboard nas ondas gigantes. E o Lucas sofreu uma vaca. Aí chegou o Chumbo perguntando pra galera, e aí, quem quer ir? E ninguém, o mar tava mesmo feio, era o máximo da previsão de tamanho, com o máximo da maré, com o máximo do período, e o vento perfeito. Mas o mar ainda tava revolto, tava torto, vinham ondas gigantes e ninguém queria ir. E eu sabia que naquela hierarquia, eu seria o manezinho da ilha, era o último. O último. Mas ninguém queria ir, eu levantei a mão. Então... O Chumbo, o alemão perguntou, tu queres eu ou o Chumbo? A gente tá mostrando aqui uma das ondas de Nazaré aqui no... Foi essa onda mesmo. Essa onda mesmo? Esse é o meu primeiro ano de Tauim. Primeiro ano praticando, me dedicando assim mais intensamente ao Tauim. Eu tinha feito 1 ou 2 sessões no ano anterior. E aí tu te jogou, te ofereceu, tu levantou o braço e foi. Eu pedi, né? Ali é tu? Sou eu. Olha ali, cara. Na verdade, essa onda ali, grande, quando veio, fechou, tudo ficou muito escuro e o homem que estava aqui no rádio, no farol, falou que era essa onda que estava vindo. O alemão, ele não sentiu seguro, ele achou que eu ainda era muito iniciante e falou, essa não. E tu foi nela. Aí, mas o cara do rádio chamou, tem que ir nessa. E o Lucas olhou para mim, a gente acenou com a cabeça e
E foi essa a maior onda da minha vida até hoje. O que é a maior onda da tua vida é quantos metros, quantos pés? 100 pés. 100 pés, essa é uma onda de 100 pés. Essa onda foi estudada, entrou num congresso que tem a cada 2 anos, Mundial de Oceanografia, o estudo dela de que confirma que ela tem 100 pés. E os estudiosos, os grandes grandes cientistas da meteorologia de previsão das ondas, eles tiveram uma boa aprovação desse estudo, tanto é que agora ele foi solicitado de novo num congresso que vai ter no Chile. Porque a gente estava falando, só para a gente falar sobre o reconhecimento, né? Então, essa é a maior onda que tu surfou, ela tem 100 pés, é uma das maiores já surfadas na história, e tu não tem o reconhecimento ainda dessa onda perante as entidades que medem esse feito. Como é que é isso? Isso é muito frustrante para ti? Foi um ano de muita mudança no sistema assim, do Big Wave Awards. Até não era possível submeter nenhuma onda no Big Wave Awards da WSL se não fosse um atleta não fosse convidado. E eu, obviamente, não tinha sido convidado. Obviamente não, desculpa, eu não tinha sido convidado. No ano anterior eu tinha sido convidado, com uma onda eu fui para a final em 3 categorias, uma onda na remada, mas nesse caso não. Eu não entendi por que essa mudança, e no próximo ano até o Big Wave Awards se desintegrou da WSL. Agora já não é mais a WSL que rege um Big Wave Awards. Existe um Big Wave Awards, mas a onda que foi eleita a maior daquele ano foi no mesmo dia que eu surfei. Na verdade, o Big Wave Awards é o Oscar das ondas gigantes. O Oscar, ele vem intimamente ligado com aquela imagem, né? Não é só a onda, o tamanho, a ciência. Se a comunidade científica já acredita que a minha onda tem 100 pés, eu já acho um feito muito grande, né? Surfar uma onda de 100 pés. Acontece que também existe um grande surfista, o Hugo Val, português, que surfou uma onda que a gente vê que pode ter sido a maior onda, não só surfada, mas a maior onda já registrada na história do surf da Nazaré. Só que a luz que bateu naquele momento não dá nem para identificar alguém surfando naquela onda. E a onda era tão grande que da onde ela veio quebrando até onde ela terminou, eles fizeram o que puderam, né? O Hugo realmente entrou para a história do surf com aquela onda. E eu acho que eu também entrei para a história do surf com essa onda. Eu tô ajudando a escrever a história do surf em Nazaré, que tem menos de 15 anos. E para mim, eu me sinto muito reconhecido por essa onda, por outras ondas. Eu já tô com a minha prancha no Museu da Nazaré. É algo que vai ficar para a eternidade com a minha biografia. Tá lá o nome de Florianópolis, o nome de Imbituba. Que legal. E a questão do Guinness é uma questão que vai muito além. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Guinness é aquela marca de cerveja, a cerveja preta, que começaram a fazer um concurso. Quem bebe mais cerveja? Quem come mais pizza? Quem come mais hambúrguer? E fizeram o livro do Guinness. Virou o livro. Que é uma publicidade. Cada vez que existe uma pessoa ali, ela é uma ação publicitária. Que toda empresa ela tem que funcionar dessa maneira, ela tem que dar lucro e também o surfista que estiver ali nessa ação, ele também tem que receber bem. Eu acho que eu já atingi várias esferas, né, com o meu surf, já chegou numa esfera científica, eu já estou muito contente. Vamos ver até onde eu chego lá. Claro que tudo isso é algo absurdo, né, e muito espetacular, mas eu tenho muita curiosidade na hora da queda. Porque quando a gente porque eu vou falar como a maioria que está nos acompanhando agora aqui, que não é surfista, 99% das pessoas que nos assistem não estão surfando e tem receio do mar e não sabe o que faz quando bate a onda. Tu acabou de dizer que é salva-vidas. Quando a onda bate e a gente cai, é um pavor, né? Se tu é levado pela onda, tu entra num desespero. Tu não sabe quanto tempo tu vai ficar ali e ela te consome completamente. Eu me imagino numa onda desse tamanho que tu deve ter tido algumas quedas. Como é a reação? Quanto tempo tu fica embaixo d'água, no meio da espuma, a força da água te mexendo? Qual a ação que a gente deve ter? Tu recomendando não só para uma pessoa comum com o teu lado surfista, como o teu lado salva-vidas.
Essa é uma parte muito interessante, porque o Porã é surfista também, né? A gente sabe que naquele momento que a gente tá vindo a onda, escolheu ela e cai e entra numa máquina de lavar, ali nada mais importa. A gente não tá pensando na conta para pagar, não tá pensando no que vai almoçar. É um momento parecido com a meditação de corpo presente. E quando a gente pega a onda e dá certo, é um momento também que é parecido com a meditação. A gente tá ali desfrutando e vivendo aquilo, mas é um momento de muita conexão com a natureza. Então, digamos que eu caí da onda, ou se eu levei uma onda na cabeça, eu tô totalmente rendido à natureza. Vulnerável, absolutamente. Vulnerável, eu tenho que aceitar o momento e, de certa forma, a gente tem até que curtir um pouquinho, né, mas curtir uma vaca na Barra da Lagoa é diferente de curtir uma vaca em Nazaré, né, velho? Mas as duas para um leigo, né, para quem não é do esporte radical, para quem não é do mar, para quem está ali como turista, para quem está ali como um cara uma pessoa que vai desfrutar daquele momento e toma um caldo, como agir naquele momento? Essa é importante. A gente tem que diminuir a área de contato superficial específica entre o nosso corpo e a água. Ou seja, fecha igual um tatu-bola, até passar a turbulência. Para depois, legal, quando passou a turbulência, disso. aí sim, tu pode abrir o teu corpo, nadar para cima, ou mesmo a tua flutuabilidade, e para isso é importante manter o ar dentro do pulmão, da tua caixa torácica. O impulso da água vai te levar para cima. Então, quanto mais ar no pulmão, mais vai boiar, né? Não vamos soltar o ar embaixo d'água, por favor. Por favor, né? E aí tem uns protocolos de segurança de respiração também, né? Quando subiu, ele já ficou num caldo muito grande. Se tu tá num momento de apneia ali muito grande, quando o mergulhador sobe, ele ainda pode desmaiar na superfície. Isso acontece. Uhum. Então, existem estudos e protocolos que foram desenvolvidos para quando tu sobe para a superfície, dá 3 soltadas de ar. Depois puxa. E aí vai diminuir o risco para apagar depois de um grande caldo. Isso aí eu aprendi com um grande amigo, o Rafael Craft. E é um método que o Danilo Couto e já uma legião de surfistas de ondas grandes estão adotando. A gente viu... Só deixa eu, bem rapidinho, quando tu percebe que vai cair, que a onda vai te tomar conta... Ali tu dá tempo suficiente para o surfista puxar o ar. Na maioria das vezes dá tempo. Quando não dá, é com o que tem. É com o ar que resta. Que resta. E aí aguenta. E muitas vezes o banhista, né? Vamos falar de um caso, nem no meio do surf. O banhista, ele vai pedir ajuda e grita, né? E quando ele grita, ele solta o ar e simplesmente é aí que ele se põe mais em risco para afundar. Então, quando a gente está no meio aquoso, a gente tem que ter essa ideia de que tem que manter o ar dentro do tórax, do pulmão, o máximo possível. Tu falou assim, né? Quando acontece de tomar um caldo, um evento desse, né? Tu tá totalmente rendido à natureza. Eu acho que isso foi uma das coisas legais que tu falou aqui. Mas igual é um risco que... Tá bem que é um risco calculado, e mesmo sendo experiente, a gente vê e vimos recentemente o episódio com o Carlos Burle, tem o caso clássico do caldo da Maia Gabeira, de muita gente super preparada que acaba passando por isso, né? E eu vi que o Burle falou algo sobre ter se desconcentrado com a câmera GoPro que estava com ele, entendeu? Então, tem relatos de quando essas coisas acontecem, é a pressão ou é mais a falha humana mesmo, assim, no momento? É bem difícil se conectar com a onda da Nazaré, é uma coisa muito extrema, né? O Burle, obviamente, ele é uma das pessoas mais experientes do mundo, campeão mundial de surf. E ele tem essa característica de fazer... Não é a primeira vez que ele faz essa linha, que ele bota reto na onda maior da série da Nazaré. Ele já fez isso antes. Isso porque ele quer viver máxima de energia, máxima do tamanho da onda ali. Ele quer estar rendido bem embaixo do pico da Nazaré.
E claro que a imagem que ele estava fazendo, provavelmente ele estava buscando fazer uma imagem surreal, né? Mas eu não uso muito a GoPro ou umas câmeras assim, porque eu tenho medo mais, não de me desconcentrar, mas daquilo pegar em mim de certa forma, poder furar alguma parte do meu corpo. Até gostaria de experimentar mais vezes, mas ali não tem espaço para estar pensando em muitas outras coisas. É corpo presente total. A linha da onda é igual, na verdade, wingsuit. Os caras que se jogam, se eles erram a linha, é perigoso. Eles ainda estão mais expostos a pagar com a vida, né? Muita gente pergunta, a carreira do wingsuit é até quando, né, que o cara consegue, né? Porque quando dá um acidente é algo que pode ser fatal. Sim. Nazaré, ainda a gente cai na água, tem uma chance muito maior. Mas a gente sofre tanto quanto um lutador de UFC ou quanto boxeador. A gente tem muitas contusões. Então, se arriscar e tomar uma onda na cabeça ou levar um grande caldo, quando bate a cabeça na água, ali também tá afetando o cérebro, sabe? A gente pode não sentir ali, pode dar uma dor de cabeça durante 3 dias, 2 dias, mas com o tempo tá tomando onda na cabeça e levando caldo, afeta um pouco. Sim. Tu falou agora de quando tá na onda, tu não tem tempo de pensar em muita coisa, né? E era justamente sobre isso. É justamente sobre isso a pergunta. O que dá pra pensar quando tá naquela onda? Hoje dá pra pensar em mulheres, né? Pra transar depois à noite. Tu poderia estar pensando em mulheres. Não. Se tu surfasse uma onda daquelas. Adoraria. Né? Ou pensar, depois que eu surfar essa onda, vou sair com aquela gatinha. Mas se ela estiver olhando, não vai aguentar. Com certeza. Claro. Mas dá pra pensar alguma coisa, assim? Porque tu também falou sobre a meditação, né? E aí, unindo as perguntas, dá para pensar alguma coisa e o quanto a meditação realmente te prepara para aquele momento? A gente, sabe, Porã, a gente aprecia a beleza da onda, a gente tenta se conectar com as características dela para estar fazendo o melhor aproveitamento, para imprimir a performance que a gente desejaria, né? Como a gente gostaria de estar surfando ela, né? E às vezes dá certo de sair como a gente gostaria, mas muitas vezes a gente tá um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá da onda. É uma linha muito, muito curta, assim, de conseguir surfar a onda no pico, ou tá muito no ombro, ou muito no rabo da onda, como se fala por aí, né? Mais pro canto da onda. Então, o medo que nos puxa mais pro lado da onda, que é mais seguro, mas a gente... O surf é valorizado e a gente se sente mais vivo, quanto mais radical a gente está, mais para dentro do olho do furacão ali, onde quebra o tubo, onde está rompendo a onda. Então é isso que eu busco, é isso que eu mais penso quando estou surfando, eu tenho que ir mais para dentro dela. Eu tenho que tentar pegar o tubo. Eu acho muito legal ficar ouvindo isso tudo pelo seguinte, eu vou reafirmar o que eu disse. A maioria que está assistindo agora não é surfista. Sim. A maioria não é surfista. E para quem não é surfista, que é o meu caso aqui diante de vocês, ouvir isso tudo, cada vez que eu estou na beira da praia sentado lá, na cadeirinha, pegando o sol, para mim a onda, ela só se difere de outra onda que ela é maior ou menor. Entendeu? Fora isso, não tem diferença nenhuma. Tudo é onda, tudo é mar. Então a onda vem, o repuxo vai, a onda vem, aí tem uma onda maior, uma onda menor e deu. Aí tu fica ouvindo o surfista. Tem como é que é o meio da onda, tem a quebrada da onda, tem o pico da onda, mas como assim? A base da onda. A base da onda. Aí ele fica analisando quando vem a onda, que ele vai pegar ali. Não, só um pouquinho, tia. A onda tá aí, ó, entra nela, bota essa prancha. Entendeu? E se surfa o ombro da onda é muito criticado, tá? Mas o que seria o ombro da onda? Porque é isso que eu quero saber. O que é o ombro da onda? É o finalzinho dela, é uma parte muito segura que... Mas essa que é boa. Onde não vai estourar, essa que eu quero. É bom para os iniciantes, exato, né? Então eu tô no fim dela. Eu espero ela tá quase terminando, ali eu vou. Aí é mais tranquilinho. Eu quero ser radical. Não, mas aí tu tá pensando que eu sou tu. Não, eu vou pro ombro. Ele é radical em outra parte da vida. Tu
Tu tem que ver ele na noite. É uma coisa de louco. Mas eu vou levar o Vini uma hora dessas Deixa pra ele ele- surfar deixa outras quieto. ondas. Assim. Mas, Vini, Não, tá. e a meditação, cara? Porra, Tem mas tu muito, não me deixa, né? tem muito Sempre assim. cara que medita e se prepara para esportes de alto nível, como é o que tu faz, que mentaliza em meditação aquilo que quer fazer lá. Tu é dessa linha, assim, meditativa ou não? O universo, ele manifesta, né? Se pensa muito, se deseja profundamente algo, claro que não deu certo. vai em busca, vai em direção. Não adianta desejar e ir pro outro lado, né? Tem que ir de encontro com o objetivo. Tá aí a Entendi. resposta. Tu desejou, mas foi para outro lado. Pode ser. É esse lado aí que nós temos que tratar. E então ali na hora de onde é que eu tento meditar, né? Porque meditar ou não Pensamento. é um pensamento, né? Tá com a mente toda limpa, não tá pensando nada, é difícil. Isso Sim. é meditar, né? Não Sim, pensar nada, não tá ali pensar vivendo nada. o presente ali. Isso. O que eu faço? Quando eu tô na sauna, Tá sozinho. Não Sozinho. leva nenhum rapaz junto contigo, nenhuma moça. Vai Não, pode sozinho estar na um sala. colega, acho que é até mais Pode. seguro, né? Não Uma sei. namorada, um colega, é importante. Olha aí, Porque tá na frequentador da sauna, sala. pode desmaiar. Eu quero te dizer que esta vai ser a manchete do podcast. Vini frequenta Santos saunas frequenta a com sauna como amigos. Eu faço uma respiração. Eu inspiro com o orifício esquerdo e expiro com o orifício direito. E eu vou inspirar pelo mesmo orifício que eu expirei e depois vou expirar pelo outro orifício. E isso, dessa forma, eu vou limpando minha mente e vou buscando uma visão de algo que eu quero fazer, realizar, a onda que eu já surfei, talvez, a melhor da minha vida, eu fico imaginando ela, ou até uma maior, ou algo que eu pense, aonde que eu penso que vai quebrar aquela onda dentro da Praia do Norte ali, daquele campo ali, aquele ambiente incrível. Ou mesmo na Praia da Vila, gostei mas eu disso, fico imaginando esse momento. Só um pouquinho, Vini, eu gostei disso aí. Porque eu tô pensando o seguinte, eu vou estar numa A gente festa... combinou que nessa Não. temporada tu não ia interromper o convidado. Mas eu vou interromper para Tu dizer ia o seguinte, deixar o convidado falar até o não, fim. eu tô numa festa, entendeu? Eu tô me inspirando já. Entendi. Eu tô numa festa, eu vejo aquela menina maravilhosa, é ela que eu quero. O que eu faço? 3 vezes. E mentaliza. mentaliza. Aí que tá o verdadeiro high, que é o oxigênio, que é a luz solar. Luz Né? solar, É isso que eu oxigênio. busco pra minha vida, tá? Tá buscando oxigênio, tá buscando o sol. A galera, pô, tu tá aí no couro, a água tá gelada. Pô, mas eu tô aqui remando de longboard, os meus rins estão acima do nível da água, eu tô recebendo a energia solar, o oxigênio. Ele traz a combustão pro corpo. Com certeza. Então, se tu pratica um exercício de respiração, tu estás ali oxigenado, tu estás mentalizando algo, tá recebendo a luz solar, é muito mais possível que o universo vai se manifestar na sua vida por algo que tu deseja. Olha aqui, ó, Porã. Mais uma vez eu me senti um merda no podcast. Porque é um É ser por superior. isso que a gente traz muito convidados melhor, aqui pra tu muito ver melhor. que tu não é tudo isso. Não, muito antes pelo Tu és, contrário. irmão. Olha, Cara, me senti um bosta. Cada um Muita tem sabedoria. suas qualidades, né? Eu queria muito ter essa tua oratória, tua narrativa. Aí, E ó. tua voz, ela penetra, ela reverbera e penetra na isso nossa que ele não célula, faz aqui nem sexo. nas nossas mitocôndrias, meu irmão. Olha aí. Por isso que ele não faz nem sexo, porque quando ele emana a voz, ele já penetra. Ai, ai. Ô Vini, e som, cara? Que tipo de som tu gosta de curtir? Que tu tem, assim, é um som pré-surf, um som pós-surf? Quais são as coisas que tu gosta de ouvir, cara? Ô, Porã, desculpa ilustrar demais, irmão, mas eu vou te falar, esses últimos dias foi demais. O universo, ele se alinhou de uma forma. Há 2 semanas atrás eu peguei altas ondas, eu tava escutando antes de pegar essa onda uma música que é como se desse ali o Kamehameha, tá ligado? Eu tava escutando a música do Charlie Brown, Não Deixa o Mar Te Engolir, direto. E ela é meio punk, tem rock, mistura muita coisa e mexe com memórias afetivas também, né? E cheguei em Bituba, peguei a melhor onda da minha temporada e tal, tava pronto. Agora eu posso ir pra casa. Cheguei, tava rolando WQS em Bituba.
Circuito Banco do Brasil Surf. E eu, obviamente, fui um hoster, fui um anfitrião da galera lá. Participei do WQS com a Associação de Surf de Imbituba, WSL. Ali pude dar umas aulinhas de surf. E teve o show do Das Aranha, meu irmão. Cara, fazia tanto tempo que eu não ia no show das Aranha. Pulei pra caramba, gritei. Não bebi. Bebi um copo de cerveja antes do show. Nada mais. E... Sabe que o Muriel das Aranha, ele também tem uma respiração especial, né? Mas é um pouco diferente da tua, assim. Ele faz um sim. negócio... assim, não sei muito bem o que é aquilo. Sim, Muriel gostou. Ele dá uma descomprimida, ele aprendeu no mergulho. Isso! Entende? Apneia Isso. e descomprime. Eu faço isso quando eu vou muito no fundo também, esse negócio pra dar um... Porque senão dá um zumbido no ouvido. O Vini nos levou a sério. É porque ele bom, leva né? a sério. Que bom, é porque ele leva a sério. E ali, cara, nesse show do Das Aranha, no canto da Praia da Vila, foi algo muito mágico. Eu pulei. Cara, eu fiquei sem voz pro outro dia do campeonato. E eu sou eclético, assim, mas também sou... Gosto de músicas antigas, assim, escuto, adoro a Dona Irã Barbosa, música brasileira em geral, Bob Marley, Peter Tosh, assim, o repertório de reggae é enorme. Mas quer que eu peça alguma música, velho? Mas pode pedir, né? Não, mas a gente vai tocar pra ti no programa de rádio. Mas, Vini, e o surf te levou a lugares inimagináveis pra ti, né? Quando tu era criança. E quais os lugares mais paradisíacos que tu já foi e que tu já surfou? E quais as tuas ondas inesquecíveis? Claro, tem mas quais são as ondas inesquecíveis do Vini dos Santos? Pipeline foi algo assim que eu vivi intensamente. E teve momentos inesquecíveis, porque era tão intensamente, tanta exposição como eu venho me expondo hoje em dia a Nazaré. Antes eu me dedicava a Pipeline, não a Jaws, porque Jaws era algo, PR, era uma ilha do lado, né, em Maui. E Pipeline é em Oahu, para quem não conhece, né, no Havaí. É a onda dos sonhos de qualquer surfista. Todo surfista que quer se profissionalizar ou quer passar por um desafio de verdade, assim, deseja Pipeline profundamente. Eu acho que desde criança... Eu desejava, desde criança, Pipeline. E foi muito natural. Eu cheguei, assim, a primeira onda que eu peguei deu certo. Terminei no canal. Não foi um tubão, mas deu certo. E aí eu vivi 5 anos intensamente Pipeline. Vivi o Havaí. Foi um paraíso na minha vida. Tipo assim, foi o paraíso da minha vida. Mas... tem uma música que fala muito bem, né? A gente vive num paraíso. E quando eu tô em Bituba, eu olho aquelas ilhas também na Praia da Vila, é um paraíso. Eu tô na Joaquina, água azul como tava hoje, Pedra Careca, as dunas. E a música é assim: o melhor lugar do mundo é aqui. E agora? Esse é o nosso paraíso, mestre. Verdade. Aqui tem... eu nunca fui para Havaí, né? Mas eu imagino que aquela descida ali da Barra para Praia Mole, ali quando tu vê ali na estrada a Praia Mole, eu disse, cara, isso aqui só pode ser igual ao Havaí. Eu fico pensando. É um arquipélago, querendo ou não. Tem várias ilhazinhas, tem a Ilha do Xavier ali. Cara, a gente já falou um pouco sobre medo, né? E me parece que tu lida bem com isso. Mas qual é o teu maior medo? Ele está relacionado ao esporte? O meu maior medo relacionado ao esporte é perder a consciência no mar. Muitas vezes acontece por um golpe de prancha, a maioria das vezes. Esse é o meu maior medo, assim. Mas é um receio, né? Por isso eu tenho tanto respeito. Onde eu me posiciono lá, muitas vezes, eu queria estar mais no olho do furacão da onda, acontece ou não, mas eu lembro disso, que às vezes eu tenho um sexto sentido ali que tá me dizendo que eu tenho que estar ali ou lá, ou em tal ponto da onda, e eu respeito muito o que eu sinto. Mas esse é o maior medo. Outro medo, assim, eu temo muito pela segurança da minha família, assim, né, normal, acho que a segurança das pessoas que eu amo,
Mas é uma questão do dia a dia, uma coisa que as pessoas vivem Sim. hoje em dia, né? É possível aprender o que é respeito pelo mar, ou isso a pessoa tem ou não tem? E aí o respeito, o medo, fica uma coisa meio misturada, assim. A gente tem como entender o que é esse respeito? O respeito é quando eu tenho essa forcinha te puxando para trás, sabe? Eu acho que esse é a questão do respeito. E também a questão do respeito de fazer algo que você planejou, estudou e não ir dar uma de louco e entrar em qualquer lugar. Mas o mar engana, ele é muito dinâmico, né? A gente às vezes está olhando uma coisa ali, mas não leva em consideração uma maré que pode mudar, um vento que a gente não sabe que pode entrar, outros fatores, outros... Porque o que tu está falando, Vini, é para quem é nativo, né? Para quem nasceu no mar, para quem nasce no litoral, para quem nasce numa cidade praiana, o mar faz parte. Então já cresce entendendo tudo isso. Só de ver o mar todos os dias Isso, é outro entendimento, né? Óbvio, claro. Até o faz parte da tua realidade. próprio... Desculpa, Pi, o próprio Ed Aikau, que é o maior salva-vida, o salva-vida mais famoso da história, assim, o primeiro salva-vidas de Waimea Bay, que é um pico de ondas gigantes que tem em Oahu, ele foi posto para ver o mar durante 2 anos, o sol subir e descer todos os dias, e nós somos ilhéus, né? Sim. Assim como o Ed Aikau também é de uma ilha, a gente vê o sol subir e descer isso. no mar todos os dias. Aqui diferente. não, na Bahia, no Claro. caso, aqui, Não, né? perfeito, mas deu para entender. Então, tem esse outro entendimento, quem tem esse contato, realmente. Por isso que eu reforço a ideia de quem chega para ficar alguns dias na praia, etc., esse entendimento da dinâmica do mar, das diferenças das ondas, do vento. E é um erro muito constante, assim, de um surfista iniciante, do cara que está aprendendo a entrar sem analisar ou sem perguntar. Ontem mesmo estava na Barra da Lagoa aqui, né? E para quem conhece a Barra sabia que, tá fechando demais no meio da praia. E tinha um pessoal ali tentando entrar e tomando aquelas ondas na cabeça. O cara que já sabe, não, entra no canal, fica ali, te posiciona. Mas muitas vezes o cara, na ânsia de entrar no mar, o cara não faz a leitura que tem que ser feita, né? Por isso que é muito importante, os salva-vidas, eles estão vendo o mar todos os dias, né? O sol subir e descer no mar todos os dias. Então, é muito importante ter a humildade de perguntar e também, por outro lado, fortalecendo a cultura do oceano, né, que é algo que a gente precisa estar constantemente construindo. A gente vive num local que, por alguns meses, é proibido qualquer atividade no mar, senão a pesca da tainha. Isso é uma realidade nossa. E fica essa lacuna durante esses meses que não podemos nadar, não podemos surfar. Muitas vezes, nós locais, não podemos nem pescar nessas áreas. Então, ficamos afastados, a gente afasta um pouquinho a nossa comunidade, a não ser que a gente vá com aquela turma. Sabe o que seria legal? Vou propor aqui, já que o Vini é salva-vidas, para todos que são envolvidos nisso, na época de turismo, de verão, a época do verão para Florianópolis, que os salva-vidas passem a usar o megafone. E de 2 em 2 horas, de 2 em 2 horas, vai para a beira da praia onde está a casinha do salva-vida e dá um boletim explicando pro veranista ali como é que tá as condições do mar. Nós vamos pensar com as autoridades. Isso acontece no Havaí, realmente, em Waimea Bay, onde eu estava falando. Eles falam com o megafone. E a questão de informar não é só fazer uma prevenção e dizer sai, né? Informar, ensinar, porque imagina, a cultura fortalece. Esse boletim aí, entendeu? Entender, né? E Vini, do que tu tem mais saudade da época de salva-vida? É mito ou realidade que salva-vida pega a gente? A gente vai realmente, nada com o life belt, a nadadeira, e a gente resgata muita gente. Se escapou. Tu tá casado hoje, Vini? Tem uma namorada firme. Quantos anos? Tem uma namorada firme? Quantos anos estão juntos? Quanto tempo juntos? Mais de 4 anos. Mais de 4 anos. É firme. Mas como a gente prometeu que não iria fazer mais... Não, Pi conhece, Pi. Conhece a Letícia. Fui apresentado. Mas a gente prometeu para nossa audiência que não vamos mais fazer a pergunta da frequência quebrar sexual. porque nós somos do esporte, do programa radical. Não vamos. Sabe qual era a pergunta que nós não vamos fazer para ti? Como é que tá a tua vida sexual? Até assar.
sabia que não precisava. A gente recebeu Valeu, hoje no pessoal. Papo Desprogramado Vini dos Santos, surfista de ondas gigantes. Privilégio te receber aqui. E a próxima vez, quem sabe, a gente se encontra no mar, né? Mas quando tiver merrequinha, porque quando subir o mar eu já não vou. Obrigado, Porã. Obrigado, Pi. Valeu. O Pi se ausentou porque ele não faz mais amor. E em breve, não transa também. Acabou a vida sexual de Everton Cunha. E agora ele tá na frente da minha câmera. Eu vou aprender com o Vini muito da vida. Com Aprende licença. a superar o medo. Faz aquela respiração do Vini. Vou fazer. Que vai dar O certo. outro lado do medo. A gente volta em breve com mais um Papo Desprogramado aqui pra você nessa segunda temporada desse projeto que é um fenômeno mundial. Obrigado.